Programa de Cara com Caramba, mais uma vez, está de volta aqui pela TV Rio Preto, Canal 7. E vocês sabem que o programa, eu procuro caprichar ao máximo, tá, com os meus convidados. E hoje eu estou trazendo uma figura querida da minha família, e ele hoje ganha destaque, um destaque especial dentro da nossa Câmara Municipal. E vocês percebem que eu dificilmente trago político aqui no meu programa. Mas hoje, mais uma vez, eu já trouxe outros, mas poucos. Eu estou abrindo exceção, porque eu gostaria um pouco de que vocês conhecessem um pouco da história desse nosso convidado. Trata-se do vereador Renato Pupo de Paula. Tudo bem, Renato? Oi, Cida, vou bem, obrigado pelo convite aqui. Sou um telespectador aí que acompanha o seu programa e hoje estou aqui do lado de cá da câmera. É um prazer estar com você, com todos que acompanham. Pois é, mas o Renato, a primeira pergunta que eu sempre formulo para o meu convidado é: quem é você? Eu gostaria que você traçasse um pequeno perfil. Quem é Renato Pupo de Paula? Bom, vamos lá. Sou um cidadão, tenho 50 anos de idade, sou casado, com 3 filhos, moro em Rio Preto desde os meus 2 meses de idade, só não sou nascido aqui. Eu nasci em Birigui, meu pai era promotor de justiça, os promotores naquela época moravam na cidade. Então nós somos em 4 irmãos, cada um foi nascendo em um lugar. Eu nasci em janeiro de 68 e em março meus pais vieram para cá. E aqui eu me fixei, me casei, aqui eu tive meus filhos. Sou delegado de polícia há 26 anos, passei com 24 anos no concurso. Eu sou professor universitário, há 19 anos na Unip, há 2 anos na Unirp. E estou exercendo meu segundo mandato como vereador. Casado com a Maria Tereza, filha do ex-vereador José Barbacuri, e pai de 3 filhos, a Beatriz, o Rodrigo e a Marcela. Já tem algum formado, não? A Beatriz, que é a mais velha, com 20 anos, está fazendo o 3º ano de Direito em São Paulo. Ah, o Rodrigo e a Marcela são gêmeos, têm 17 anos, estão cursando o 3º colegial. Mas, Renato, eu conheci você muito jovem ainda. Eu acredito que você tinha seus 12, 13 anos de idade. E, de repente, eu vejo o crescimento seu profissionalmente. Você formou-se direito, você prestou o concurso, foi aprovado como delegado de polícia e você foi para São Sebastião. Olha, minha memória ainda está boa. E eu tinha muita vontade que você voltasse para Rio Preto naquela época. E eu nunca me esqueço que eu tinha um amigo que era o Dr. Luiz Paulo Braga Brau. Dr. Luiz Paulo, um dia, conversando comigo num evento, eu falei: Dr. Luiz Paulo, eu gostaria de fazer um pedido para o senhor. Queria que o senhor trouxesse Renato Pupo de Paula aqui para São José do Rio Preto. E eu queria também que você trouxesse o Laércio Seneviva. Eles estão em outra cidade, não tem muito a ver. Eu falei: não, Cida, eu vou ver isso para você, porque eu tenho também um pedido de um outro amigo deles, que é o Dr. Geraldo Marinho dos Reis, que o Dr. Geraldo também tinha pedido. Então, quer dizer que foi uma coisa muito bacana. Você veio depois para São José do Rio Preto, para a alegria dos amigos, né? E eu me pergunto, de repente você entrar para a política, você se inspirou um pouco no seu sogro, porque o seu sogro era e foi, sem dúvida nenhuma, que na Câmara Municipal, um dos maiores exemplos de honestidade, de seriedade, e uma pessoa querida e humilde. Ele foi, por um tempo, meu patrão ali na Folha de Rio Preto, e ele, sem dúvida nenhuma, deixou sua marca registrada como um sinônimo de um homem trabalhador e honesto. Tanto era que ele morreu pobre. Eu sei que foi. Exatamente. Então, ontem mesmo eu tive com a sua sogra e eu ainda comentei: olha, eu vejo lá seu genro se saindo bem na profissão. Isso é muito bacana, porque ele está fazendo um trabalho bonito e até dando continuidade ao que o seu marido fazia. E é isso mesmo. Bom, de repente, só eu que estou falando. Você está vendo isso aí, né, Renato? Cida, mas vem cá, a família, como é que foi que reagiu? Vamos lá. Em primeiro lugar, em relação ao Dr. Luiz Paulo de saudosa memória, eu me lembro dessa passagem.
E você lutou, o doutor Geraldo Barins, que é um grande amigo da família, lutou, outras pessoas lutaram. Eu não me lembro para qual deles, ele falou assim, nossa, como esse moço é querido, como tem gente querendo levá-lo para Rio Preto. E acabou dando certo. Minha mãe sempre falou assim, quando você trabalha direito, tudo conspira favoravelmente. E foi o que aconteceu. No tocante à política, tem uma coisa que quase ninguém sabe. A política está no meu sangue. Meu pai, que foi promotor por 36 anos, ele foi vereador em Guaiçara, ele é de Guaiçara, uma cidadezinha pequena, perto de Lins. Saiu de Guaiçara muito jovem, formou-se em Direito na escola do Largo São Francisco, em São Paulo, voltou para Guaiçara e se elegeu vereador, chegou a ser presidente da Câmara lá. Mas foi por pouco tempo, porque logo depois ele passou no concurso para promotor, então ele renunciou ao mandato. Isso eu sabia. E o que eu soube recentemente, foi uma grande surpresa, eu estava numa reunião de delegados em Lins, e tem um delegado aposentado lá, o doutor Leão, que é vereador. Ele queria me levar até a Câmara para me mostrar a foto da minha avó paterna, que está lá, porque ela foi a primeira vereadora de Lins. Olha! Isso nem eu sabia, meu pai nunca tinha me falado. Então acho que está no sangue, mas isso talvez tenha influenciado o meu interesse. E depois, com o meu sogro, pessoa fantástica, José Barbarcuri, tudo aquilo que você falou e mais um pouco, um homem muito bondoso, honesto, foi vereador por 27 anos e saiu da Câmara com um patrimônio menor do que ele tinha quando entrou. Muita gente fica rica em 1, 2, 3 anos, ele em 27 anos, e não era jogador de baralho. Aliás, fica rico até com menos tempo, né? Um ano você está dando muito. E ele não, ele era aquele homem muito bom, parou com a advocacia, parou com o jornalismo para se dedicar só à política. E a gente sabe que não dá certo. Principalmente que nós temos a cultura aqui do assistencialismo, então as pessoas procuravam, ele ia tirando dinheiro do bolso para ajudar todo mundo. Né? Tanto é que para entrar na política eu tive que prometer para minha esposa, eu falei, não estou entrando para ganhar dinheiro e não estou entrando para perder dinheiro. Não faço essa política de assistencialismo, né? Estou entrando para trabalhar. E a família reagiu de cara com uma certa resistência, porque não queriam que eu sofresse. O que eu estou passando aqui, eles anteviram lá atrás. Mas depois que viram que eu tinha esse ideal, e minha família ela é muito politizada, elas sabem que política, a gente gostando ou não, ela está diretamente ligada à vida da gente. Não adianta a gente falar, quero distância, a gente precisa se envolver. E hoje eu tenho assim, o maior apoio da família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha esposa, e é isso que me dá força para continuar lutando. Agora, Renato, esse é o segundo mandato seu. Chegou algum dia a se arrepender de ter entrado para a política? Não, por causa disso que eu falei, por causa do ideal. Tem dia que eu canso de tudo que está acontecendo. Quem está acompanhando a vida política de Rio Preto sabe que são ataques e mais ataques, mas eu encontro nas ruas um apoio muito forte, eu sou muito emotivo. Várias e várias vezes eu chorei de emoção pelas coisas que eu ouço na rua, pelas mensagens que eu recebo, porque as pessoas estão acompanhando, sabem que essa perseguição toda que eu estou sofrendo é por causa do meu jeito combativo de ser, eu não concordo com coisas erradas, eu não transijo com a imoralidade. Então, esse meu jeito de ser faz com que eu vire vidraça, mas ao mesmo tempo faz com que eu note que a população está cada vez mais ao meu lado. Então eu sofro sim, claro que eu sofro falar que não, que tudo isso é fichinha, que entra por... Mas chegou a se arrepender? Não me arrependeram porque o ideal fala mais alto. Inclusive eu tento atrair para a política, quero até te fazer um convite, tento atrair para a política pessoas de bem, pessoas que não façam da política um meio de vida. Eu costumo dizer que política é um meio de realização. Você tem o seu trabalho, como eu tenho o meu, falei, sou delegado de polícia, leciono em 2 faculdades, mas a gente tem a política como meio de realização. Quero melhorar a vida das pessoas? É através da política. Mas você sabe que no segundo mandato do Edinho Araújo, ele estava em plena, antes dele começar a campanha dele, ele chegou, quero uma mulher, Cida. Foi até a mulher do Storino, a ex-mulher do Storino, que foi a candidata a vice. Eu quero você, Cida. Edinho, você tira o cavalo da chuva, isso numa festa no Vila Conte. Ele chegou para mim e falou, eu até poderia ter sido a vice-prefeita de Rio Preto. O Edinho é um político de visão, né? Não foi por acaso que ele fez o convite. Mas eu nunca quis. Mas, Renato, nessa última eleição para vereador, você se superou no número de votos. O que você acha que se deve isso? Porque eu sei que dinheiro você não gastou. Não gasto. Minha campanha é modesta, sempre foi. E o crescimento foi uma agradável surpresa. Porque eu fiz uma campanha do mesmo tamanho da primeira. Poder desgasta. Poder às vezes ajuda para quem está usando a máquina. Não era o meu caso. Valdomiro não me atendia em nada. Então, eu acho assim, o poder desgasta um pouco, eu estava até com receio de ter uma redução no número de votos.
mas eu tive um aumento, eu saltei de 5.447 votos para 6.950 votos, a segunda maior votação da história de Rio Preto. Então isso me deixou muito satisfeito. Meu eleitor é um eleitor consciente, quem vota em mim sabe por que está votando, e esse eleitor consciente, Cida, ele é um eleitor muito exigente. Ele é 8 ou 80, ou ele se decepciona com o candidato e risca o candidato eternamente, ou ele se identifica com o candidato e fideliza. E é isso que está acontecendo com o meu eleitor. Tem muita gente que fala assim, enquanto você for candidato, eu sou teu eleitor, você não precisa nem se preocupar em me pedir voto. Vai fazer campanha para quem ainda não é, que eu já sou. E essas pessoas se tornam multiplicadoras voluntárias. São pessoas que acompanham o meu trabalho, aprovam o meu trabalho e estão divulgando o meu nome. Você viaja muito aqui para a região? Costuma viajar? Olha, às vezes profissionalmente, por causa da política, meu trabalho era concentrado em Rio Preto. Agora, não é novidade para ninguém, eu estou com um projeto aí, eu devo sair candidato a deputado estadual. Mas nós vamos falar sobre isso depois. Então tá bom, então depois, mas por causa disso, eu estou aproveitando finais de semana, feriados, para visitar cidades da região, sim. Eu sei. Bom, nós vamos agora para o nosso intervalo e daqui a pouquinho eu vou voltar. Mas antes, eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para o Renato. Renato, você escolheu a profissão de delegado de polícia. Por que você escolheu essa profissão? Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. E aí, por que você escolheu? Eu tenho essa resposta na ponta da língua. Jura? É uma característica minha, isso aí eu ouvi, inclusive, de um amigo de Porque infância. eu achava até na época, porque você tem um irmão que é médico, você tem o Marcelo lá, que é delegado em Olímpia, e seu pai, como foi promotor, aliás, o seu pai foi meu professor. Na faculdade. O pouquinho que eu sei, eu aprendi com ele. E tem o Lu, que foi seu colega de faculdade, Pois é. que é procurador. Né? Exatamente, que o teu irmão é outro, é procurador. E nenhum quis ser promotor, seguir a carreira do pai. Eu fui assim, educado para ser concursado. E eu sempre admirei demais meu pai, é um exemplo para mim. Então eu tinha, assim, não escondo ninguém, e a intenção de ser promotor. Cheguei até a prestar um concurso, logo que eu passei da faculdade, passei na primeira fase. Para mim foi uma surpresa. Sabe aquele concurso que você vai para ver como é que é? Mas enquanto eu aguardava abrir um novo concurso, eu passei para o delegado, que era uma coisa que me animava também. E me apaixonei. Você fez o curso aonde? Aqui em Rio Preto. Aqui na Unirp? Na Unirp. Hoje você é professor lá. Sou professor lá. Você dá aula do quê? Qual a matéria? Penal? É o meu dia a dia, né? É. Só de tirar aqui. Que é gostoso, por exemplo, eu dei aula de processo penal. Mas eu falo assim, o processo penal eu conheço muito na teoria. A pessoa, como é que funciona na prática? Eu não atuo no processo, eu atuo no máximo no inquérito. Agora o penal, os meus exemplos, alguns eu uso dos livros, mas muitas vezes eu reforço com um exemplo do meu dia a dia. Gente, sobre isso aqui para vocês entenderem melhor, por exemplo, aconteceu um caso assim, 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 em Rio Preto. Então é gostoso você lecionar. É claro que eu já vi professor achar que pode dar aula só com base no dia a dia profissional dele. Cai do cavalo, você tem que estudar muito, mas é muito gostoso você conciliar as coisas. E o que eu presto atenção lá
é que você está rodeado de amigos que você teve na infância, na juventude, que também são delegados, né? No caso, por exemplo, do Laércio, o Mauro Truzzi, o Alceuzinho, o Alceuzinho. Tem bastante. Isso deve ser muito melhor para trabalhar, né? O Laércio hoje está na mesma delegacia que eu. A gente trabalha, ele era titular daqui do primeiro e eu titular do terceiro. Aí ele foi removido. Eles chegam a comentar alguma coisa com você, de você ter entrado para a política, não? Apoiam. Apoiam, é? Isso que eu falo, todos os amigos apoiam, alguns no começo não queriam por causa disso. Você vai sofrer, você vai sofrer, você vai sofrer. Apoiam, o Laércio é um que apoia muito. Agora, eu vejo que você tem ali vocês têm um grupo de amigos que foram amigos de infância, amigos de juventude. Como é que foi formado aquele grupo? Hoje vocês são em quantos? Nossa turma, nós somos em mais de 20. Começou assim, eu sempre cultivei amizade. Sempre fui de cultivar amizade de infância. E nós ficamos um tempo separados, todo mundo com um filho pequeno. E desde pouco mais, uns 12 a 15 anos, nós voltamos a nos encontrar uma vez por mês. A gente se encontra, não falha. Então tem Coronel Rogério Xavier, que comanda o CPI 5, o Coronel Marcos Simões, mais conhecido por Caxambu, que era comandante do bombeiro, alguns delegados de polícia, médico, comerciante, advogado, empresário. Então tem de tudo. Amigos de infância, amizade verdadeira. Eu tenho 50 anos, amizades que começaram, algumas na adolescência e outras na infância. Tem 2 ali que eu tenho amizade desde os 7 anos de idade. Então é muito gostoso. E aí no final do ano a gente faz um jantar com as esposas. Sim. Quer dizer que só uma vez por ano que as esposas têm vez lá. Teve um ano que nós fizemos 2, fizemos uma feijoada no mês de junho também. Mas eu falo assim, é muito gostoso, e é aquela amizade pura. Então a gente fica sem se ver quase que o mês inteiro. Muitos eu só vejo nessas ocasiões, mas quando a gente se encontra é aquela... Mas Renato, muita gente... Hoje eu trouxe você aqui, porque muita gente conhece um pouco da tua história, mas não conhece tudo. E hoje eu queria que você fizesse um apanhado de tudo que você passou, que você tem e que você vai para o futuro. Mas muita gente não sabe, você foi jogador de futebol. Eu não sei se você jogou profissionalmente no Palmeiras, não é isso que você jogou? Eu joguei assim, eu tive uma experiência muito boa, joguei 3 anos nas categorias de base do Palmeiras. E jogando pelo Monte Líbano, sou palmeirense, mas isso não teve nada a ver. Eu me destaquei jogando pelo Monte Líbano, num campeonato estadual, e naquele ano eu recebi convites de 6 grandes clubes, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Guarani, Ponte Preta. E na época, eu estava dos 14 para os 15 anos, nenhum clube alojava jovens daquela idade, só de juvenil para cima, eu era categoria infantil. E as aulas já iam começar, estava indo para o primeiro colegial, e o Palmeiras foi o primeiro a abrir uma exceção. Então eu fui o primeiro jogador infantil a ser alojado no Palmeiras lá. Fiquei 3 anos lá, cheguei a pegar a seleção paulista juvenil. Dizem até que eu tinha talento, eu acredito, porque eu uso tanto isso. Mas não deu certo, não sofro por isso, era apaixonado, mas eu costumo dizer assim, nada acontece por acaso. Então eu acho que talvez houvesse uma outra missão reservada para mim aqui na Terra, nessa minha passagem por aqui. Mas, Renato, eu não sei se você... Mas eu gostaria que você conversasse, falasse para mim isso daí. Tinha aqui um grupo de jovens, tipo 16, 17 anos, que viajavam com o grupo do Dair de Faria para dançar aquelas valsas. Você chegou a participar dessas valsas? Cheguei a dançar pouco. Dançar pouco. Inclusive, alguns desses nomes que foram citados da nossa confraria eram os meninos, era a nossa turma do basquete do Automóvel Clube. E era uma tradição nos aniversários de 15 anos, as meninas chamavam 14 amigas e dançava valsa com 15 rapazes. Mas, como eu falei, como eu fui cedo para São Paulo, eu participei pouco disso, mas dancei algumas vezes sim. Pois é, mas vamos falar um pouquinho sobre os projetos para o futuro. Bom, na polícia eu já estou na segunda metade, 26 anos, quero trabalhar enquanto tiver saúde, enquanto tiver disposição, porque eu amo o que eu faço. Na política, é uma história nova, são 5 anos apenas, 4 anos do primeiro mandato, mais 1 ano deste segundo,
Mas é uma carreira que, embora curta, uma carreira bem avaliada, como eu já disse, uma aprovação que a gente sente nas ruas que é muito grande. Por isso eu tenho um projeto aí para disputar a eleição de deputado estadual, como eu disse no primeiro bloco. Eu fui convidado pelo doutor Eleusis Paiva na metade do mandato passado, não quis, porque eu estava no meu primeiro mandato, mas agora, com esse crescimento, com essa aprovação toda, e vendo que os próprios eleitores querem isso, as pessoas falam, votei, mas não é para parar por aqui, você precisa almejar sonhos mais altos, tal. Então eu aceitei o desafio e vou disputar. Por isso até que eu falei que eu comecei já a viajar bastante. Finais de semana, feriado, estou rodando a região. Né? Escuta, e eu queria que você comentasse também comigo algum fato ou alguns fatos que marcaram esse tempo todo como você, como vereador. Nossa, e como, boa pergunta. Ali no dia a dia. Boa pergunta. Nós temos alguns fatos. Por exemplo, tem gente que avalia o parlamentar pelos projetos aprovados. Algumas pessoas eu já vi perguntar de maneira meio maldosa. O que ele aprovou de projeto? Mas você tem que avaliar o parlamentar não só pelo que ele faz, mas pelo que ele consegue impedir. Então eu sei que o nosso tempo é curto, vou resumir. No mandato passado, o Paulo Era, como presidente da Câmara, queria comprar um carro para cada vereador. Eu fui na tribuna e comecei a criticar. Esvaziaram o plenário e me deixaram falando sozinho, acabou a sessão. Só que no dia seguinte ninguém mais falava nessa compra de carro. Então foi uma conquista para mim. E numa época que tinha mais ou menos 10 mil manifestantes na rua protestando em frente à Câmara, terminou a sessão antes, porque falaram que eles iam invadir, o pessoal ia embora pelos fundos, eu saí. Não queriam que eu saísse. Não, você não vai sair, é perigoso. Eu falei, eu vou sair. E fui aplaudido pela população. Isso me emocionou demais, toda vez que eu lembro disso, porque as pessoas reconhecem o meu trabalho. Que legal. Então, essas duas passagens marcaram muito para mim. Mas, Renato, a gente, infelizmente, está terminando o nosso bate-papo aqui. Eu gostaria até de dar continuidade, mas televisão é isso aí, né? E eu tenho aquele bate-bola rápido que eu faço sempre para encerrar com os meus convidados. Qual que é a sua atividade favorita? Curtir a família, adoro. E o meu lazer hoje, já que eu não posso mais jogar futebol, é cavalgar com meu irmão Marcelo. Eu tenho visto mesmo nas redes sociais. Cavalgo pouco, agora o tempo é curto, né? Mas uma vez a cada 30, 40 dias eu pego uma tardinha de sábado ou domingo para cavalgar com ele. E vem cá, qual o seu maior defeito? Eu sou um pouquinho rancoroso. Não queria ser, mas a gente nem sempre é como gostaria de ser, né? Você deve gostar muito de música. Você tem algum cantor favorito? Eu adoro Roberto Carlos. Roberto Carlos, ele está chegando aí outra vez, né? Desde a adolescência, os amigos brincavam comigo, porque jovem naquela idade não era comum gostar, mas eu adoro Roberto Carlos. Que superpoder você gostaria de ter? Eu queria ter o poder de, num estralo de dedo, resolver o problema de todas as pessoas. Que delícia seria, né? E que defeito para você é mais fácil para você perdoar? Pequenos ataques. Eu vejo pessoas oportunistas que às vezes atacam para tirar proveito disso, para aparecer, e eu tenho trabalhado bem minha cabeça e tenho conseguido perdoar essas pessoas. Qual que é o lema da sua vida? Nada acontece por acaso. E o que você pensa quando você acorda? Vou trabalhar muito, vou dar o melhor de mim, e se alguma coisa não acontecer, está ligado ao lema da minha vida, é porque não era para acontecer. E uma mania? Eu sou beijoqueiro, eu chego em casa, eu fico beijando meus filhos. Ai, para, pai, você é muito beijoqueiro. Tá? Mas que eu bonitinho. adoro, eu curto muito família. E como eu fico pouco em casa, eles falam que eu sou meloso demais. Mas é o meu jeito de ser, acho que é uma maneira de demonstrar o amor que eu sinto por eles. E um sonho de consumo que ainda não realizou? Um sonho de consumo que ainda... Eu não sou materialista, Cida, não sou materialista, mas como eu curto família, meu pai tem uma propriedade rural que eu adoro, se um dia eu tiver condições, eu quero ter um sitinho para mim, para usar como refúgio. Que delícia. E o que é sagrado para você? Família. Família. Eu sou muito família. Também cultivo muito amizade, aquilo que nós conversamos aqui. Né? Então, família, amigos. Ou seja, eu gosto de estar cercado de pessoas que eu gosto e sei que gostam de mim. E qual que é seu maior tesouro? É a família. Acabei de falar, é a família. A família e o meu trabalho, né? Eu valorizo muito o trabalho, amo trabalhar. E se eu viver aí até os 100 anos, eu quero reservar uns 10, 20 para descansar. Mas até os 80 eu vou trabalhar bastante. E se fosse para você voltar ao passado, que época você gostaria de voltar? A infância. A infância, eu acho a infância assim, na infância você tem amizades desinteressadas, não que as de hoje não sejam boas, não é isso, mas é tudo muito puro. Eu acompanhei o crescimento dos meus filhos
E eu falava assim, que vontade de ter essa idade deles, poder curtir tudo de novo. Eu, graças a Deus, eu tive uma infância muito boa, assim, as recordações que eu tenho são as melhores possíveis. Tanto é que nós falamos aqui hoje, eu guardo amigos até hoje. Eu estou com 50 anos, tenho um amigo desde os 7 anos. Amigos que estudaram comigo no Pequeno Príncipe, no primeiro ano primário. Então, foi uma infância maravilhosa. E se eu pudesse voltar, eu voltaria naquela época. E o que você acha que falta em Rio Preto? Em Rio Preto falta muita árvore, nós estamos ajudando. Aquele projeto Muda que a Cidade Muda, da Fernanda Sansão, a AMA, que é a Associação dos Amigos dos Mananciais, enfim, várias entidades, voluntários estão contribuindo muito para a gente amenizar esse problema. E eu também estou envolvido nisso. Em Rio Preto falta isso. Falta também um programa melhor de mobilidade urbana. O trânsito em Rio Preto está terrível, está estressando as pessoas. Eu tenho ouvido muitas reclamações, mas eu espero que em breve tudo isso esteja solucionado. Renato, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Já fazia tempo que eu queria trazê-lo, mas não me faltou essa oportunidade. Então hoje você veio, eu agradeço muito, sei que é ocupado e se dispôs a me atender. Quero que Deus continue abençoando a sua carreira, seu trabalho, e a gente está aqui sempre à sua disposição quando quiser voltar. Sim, e é isso aí, gente. Programa de Cara com Carã encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês e fiquem ligados durante esta semana e a próxima, porque ele vai contar um pouco da sua história e eu tenho certeza que ele agradou a mim e você também.